Olá, amigos e amigas. Vamos gravar agora a terceira parte do estudo de O Livro dos Espíritos, da quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, estudo das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu. E nós estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Dentro do livro segundo, agora estamos no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. E no item 1, que é Prelúdio do Retorno. Estamos na questão 335A. Na questão 335A, Kardec pergunta: pode o espírito no último momento recusar o corpo escolhido? Ele até pode, mas vai sofrer as consequências disso, né? Em alguns casos, os espíritos inimigos dos pais, por algum fator medo das provas. Você sabe que na reunião mediúnica a gente já viveu muitas experiências assim. Espíritos se comunicam e a gente é alertado pelos mentores que eles serão dali levados para o processo de reencarne. E eles estavam fugindo disso. E quando são avisados disso, não, eu não quero, eu vou errar, eu vou falhar de novo. Então os espíritos tentam sim, mas chega uma hora que não dá para fugir mais dessa situação. A questão 336. Poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Não, né? Tudo está já designado. Se aquele corpo deve sobreviver, vai ter um espírito designado para ele, não vai ter o perigo de faltar espírito ali, né? A questão 337. A união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pelas leis de Deus, né? Não é que Deus fica lá, não, eu vou impor isso, tal. As leis de Deus, de alguma maneira, impõem sim que aquele espírito tem que reencarnar ali naquelas condições, porque é necessário. Como os pais impõem aos filhos que precisa tomar um remédio, que precisa disso ou daquilo, né? Então, as leis de Deus nos impõem algumas condições para o nosso progresso. Nós ainda, crianças espirituais, não entendemos essa necessidade. A questão 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar o mesmo corpo que vai nascer, o que decidiria entre eles? Não vai acontecer isso, como a gente falou, é tudo definido previamente, né? Não é na última hora, né? Tem uma briga de espírito para ocupar aquele corpo. Não, não é assim que funciona, as coisas já estão definidas. Existe uma equipe de espíritos responsáveis pelo processo ali do reencarne, então não vai haver briga de última hora para tomar um corpo ali, né? Questão 339. O momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Na verdade, muito maior, não é? Ele usa aqui a expressão, falou, olha, quando nós desencarnamos, nós estamos nos libertando da escravização. Quando nós reencarnamos, nós estamos entrando no processo de escravização, né? Porque o corpo nos escraviza, nos limita. E quando nós estamos libertos do corpo, estamos com toda a potencialidade do espírito. Então, toda a infância é uma perturbação, entre aspas, né? A gente é extremamente dependente, quer dizer, o espírito tem uma adaptação de anos aqui no planeta quando reencarna, que é muito maior, muitas vezes, né, que a chegada ao mundo espiritual, que às vezes em questão de minutos o espírito já está adaptado ali. A questão agora é a 340. Questão 340. O instante em que o espírito deve encarnar é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? Eu vou ler essa resposta porque eu achei ela até poética, o começo dela aqui. É como um viajante que embarca para a sua travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. Então é isso, né? A gente está reencarnando, a gente sabe, ó, os perigos da viagem são esses. Será que eu vou superar esses perigos? Será que não? Né? Vou conseguir superar os obstáculos? Vou falhar? Então é mais ou menos a sensação do espírito reencarnante, né? A questão 341, essa mesmo? Isso.
questão 341 é a seguinte: a incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma causa de aflição antes da encarnação? Normalmente sim, né? Se a gente vai passar por um desafio que a gente não faz ideia se nós vamos sucumbir ou não, né? Como que nós vamos nos dar naquele desafio, a gente fica aflito, a gente fica angustiado, fala, puxa, e aí, será que eu não vou lembrar de tudo, mas será que eu vou conseguir superar? Vou ter a prova da riqueza, será que vou conseguir? Vou ter a prova da pobreza, vou conseguir, né, superar com dignidade? Vou ter um problema grave de saúde, como é que eu vou lidar com isso? Então, é a angústia de saber se vai ou não superar aquela dificuldade. A questão agora é a 342. No momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que assistem a sua partida do mundo espírita, como vão receber na sua volta? Normalmente sim, se é um espírito mediano, já com algum adiantamento, ele é acompanhado até o último instante, né? No filme Nosso Lar, para quem assistiu, no livro Nosso Lar, né? Nós temos lá o caso de um reencarne, e ali eles colocam como se fosse uma rampa, né? Que o espírito vai subir ali, aí vai abrir uma porta e dali ele vai para o processo reencarnatório já, né? E os espíritos amigos vão com ele até aquele momento, se despedem ali, como se estivesse embarcando por uma viagem mesmo, não é? Estamos falando de espíritos de um certo grau, né, evolutivo, assim, mediano, com afeição, de espíritos, como eu falei, que nem têm consciência da individualidade. Os espíritos amigos vão até junto, mas ele nem percebe, não é? Então, a percepção desse amparo, e aí fala que esses espíritos vão nos acompanhar, às vezes, a vida toda, né? Ficam no mundo espiritual e continuam nos acompanhando. É muito interessante isso, porque a afeição continua. Nós encarnamos, nós estamos viajando, mas eles continuam nos acompanhando. Questão 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são por vezes os que vemos em sonho, que nos testemunham a sua afeição e que nos apresentam, nos apresentam, né, com feições desconhecidas. Já deve ter acontecido com você, comigo, com todo mundo. A gente sonha com alguns espíritos e fala, mas quem será, né? Eu estava batendo papo lá com o espírito no sonho, uma pessoa, né? A gente fala uma pessoa, mas quem que é essa pessoa? Não sei. Às vezes são amigos, parentes de outras encarnações que estão no mundo espiritual e que se encontram conosco durante o sono. Então é perfeitamente possível que a gente encontre com esses espíritos que temos afeição, né, durante o sono do corpo físico. Eles nos acompanham, são nossos orientadores. Isso é comum, inclusive. Um abraço a todos.